a vida contigo, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por tudo que tu tens feito e que continua a se mover de forma maravilhosa neste culto também. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, missionária Matrimônio, por esta leitura, por esta oração. E vamos lá, amados do Senhor. O Sermão do Monte, então, o Senhor Jesus começa e trata das bem-aventuranças. Do versículo 1 do capítulo 5 diz: vendo Jesus as multidões. Vendo, esse vendo não é simplesmente olhar, não é simplesmente enxergar, não é simplesmente visualizar, mas é sentir, é entender, é se compadecer, é ter amor, é ver aquela multidão ali e saber o que cada um estava passando. É saber o que cada um estava sentindo, é saber o que cada um estava enfrentando, é saber a necessidade de cada um, é saber que tinha gente ali que precisava de um abraço, tinha gente ali que precisava de uma palavra, tinha gente que precisava de um aperto de mão, tinha gente que precisava de um socorro, tinha gente que precisava de algo, e todos eles estavam ali atentos, e Jesus os viu, e quando ele os viu, ele se compadeceu, ele os amou, ele teve amor por aqueles que estavam ali. Como eu falei na festa, mais de 5.000 homens, entre mulheres e crianças. E como se assentasse, continuou o versículo, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo, versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado, nós sabemos, numa linguagem tradicional, que significa feliz. Mas no contexto que é colocado aqui, esse bem-aventurado não é simplesmente feliz, é extremamente feliz, é absurdamente feliz, é grandemente feliz, é imensuravelmente feliz, é extraordinariamente feliz. É uma felicidade fora do comum, é uma felicidade... fora do natural. Então o texto coloca bem-aventurado, extremamente felizes, grandemente felizes, absurdamente felizes. Então toda vez que nós lermos aqui a palavra bem-aventurança, traga na sua mente essa conotação de que não é simplesmente uma alegria alegre, mas é extremamente alegre, é absurdamente alegre, é uma alegria fora do comum, fora do normal, fora do natural, é algo extraordinário. E o texto segue e diz, bem-aventurados os humildes de espírito, os pobres de espírito, numa outra versão, porque deles é o reino dos céus. E os humildes, dos pobres de espírito, você notou na palavra de Deus, na sua Bíblia, que esse espírito é o espírito humano. É o espírito com E minúsculo, é o espírito do homem, é o espírito humano. E o texto diz, bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, porque deles é, não é será, deles é, já é chegado, deles ele já tem direito, ele já tem posse. Eles que são humildes de espírito, que são pobres de espírito, já têm direito, já lhes é assegurado o reino de Deus. E o que é ser pobre? O que é ser humilde de espírito? Nós, na estatística, quando queremos chegar numa afirmação, nós usamos uma técnica chamada técnica da negação. Nós vamos negando, para chegarmos àquilo que nós queremos afirmar que é. Amém, amados? E trazendo esse entendimento para cá, nós vamos tentar ter esse entendimento do que não é, para compreender o que é. Então, ser humilde, ser pobre de espírito, não significa pobreza financeira. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, não é pobreza financeira, como foi preconizado, como foi dito por São Francisco de Assis. Eu prefiro chamar Francisco de Assis, que foi o pai, que foi o patrono desse movimento de que as pessoas deveriam vender suas propriedades, vender suas fazendas, vender o que possuía, dar e viver na pobreza, viver na miséria. Se recolhiam a monastérios, se recolhiam a conventos, vendiam tudo e lá eles viviam uma vida de pobreza, de humildade, sem ter recursos, sem ter nada material para supri-los. E eles acreditavam que assim sendo, vendendo, se desfazendo de tudo que eles possuíam, eles eram humildes, eles eram pobres de espírito e, portanto, bem-aventurados e, portanto, detentores do reino dos céus. Mas não é isso que Jesus está falando, não é isso que Jesus está dizendo, não é isso que Jesus está afirmando nesse versículo, porque se fosse, meus amados, não haveria maior mal do que ajudar o necessitado.
Se fosse isso, não haveria maior mal do que nós ajudarmos um irmão nosso que está passando por uma dificuldade financeira, que está precisando de uma ajuda, porque uma vez que nós fizéssemos isso a este irmão, nós estaríamos tirando dele essa bem-aventurança. Nós estaríamos tirando dele essa bem-aventurança de ser humilde, de ser pobre, de não ter. Então, nós estaríamos fazendo mal para ele. Então, não é isso. Ser humilde de espírito não é pobreza espiritual, financeira. Pobreza financeira não é humildade financeira. Ser também pobre, humilde de espírito não é pobreza espiritual. Eu vou repetir. Ser humilde, ser pobre de espírito também não é pobreza espiritual. É ser pobre em amor, ser pobre em fé, ser pobre em esperança, ser pobre em pureza, ser pobre em santidade, ser pobre em comunhão com Deus, em comunhão com a igreja, ser pobre em obediência, ser pobre em submissão, em bondade, em mansidão, em longanimidade. Ser pobre, ser humilde de espírito, não é isso, amados. Definitivamente não é. Ser pobre, ser humilde de espírito, também não é a pobreza de autoestima. O que é pobreza de autoestima, presbítero? É quando a pessoa diz: eu sou tão fraco, eu sou tão tímido, eu sou tão covarde, eu sou tão medroso, eu sou tão inútil, eu sou tão insignificante. Como eu sou pobre de espírito, como eu sou humilde de espírito, reconhecendo que eu sou inútil para fazer as coisas, que eu não sou nada. Não é isso, amados. Ser humilde, ser pobre de espírito, também não é pobreza de autoestima. Então, o que é ser humilde? O que é ser pobre de espírito? É esvaziar-se de si mesmo. É esvaziar-se de si mesmo e ser um odre vazio para ser cheio do novo vinho de Deus. Isso é ser pobre de espírito. É esvaziar-se de si e ser cheio de Deus. É esvaziar-se da vaidade. É esvaziar-se da soberba. É esvaziar-se da arrogância. É esvaziar-se da sabedoria humana e encher-se de Deus. Isso é ser humilde, isso é ser pobre de espírito, é se esvaziar de todos esses valores seculares, mundanos e encher-se de Deus. Ser humilde de espírito, ser pobre de espírito, é reconhecer nossa total dependência de Deus. Quando nós somos humildes, quando nós somos pobres de espírito, nós reconhecemos nossa total e absoluta dependência de Deus. É chegar diante de Deus sem qualquer vaidade, sem qualquer orgulho, sem qualquer soberba ou arrogância, meus amados irmãos. É chegar diante de Deus sem mérito ou querendo mostrar para Ele as suas obras. Olha, Senhor, eu fiz isso para Ti, eu fiz aquilo para Ti, olha como eu trabalhei no Teu reino, olha como eu fiz isso para Ti. Não é isso, amados. Ser humilde de espírito é chegar diante de Deus sem exigência, sem reclamação, sem nenhuma reivindicação, a não ser dizer: Deus, ser propício a mim que sou pecador, Pai, tem misericórdia de mim. Isso é humildade de espírito, isso é pobreza de espírito, você reconhecer que não é nada e chegar diante de Deus reconhecendo a sua insignificância, chegar diante de Deus reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que sem Ele nada nós podemos fazer. Essa expressão foi usada pelo publicano lá em Lucas capítulo 18, versículo 13. Coloque aí, por gentileza. Diz bem assim: o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem pena de mim, que sou pecador, tem misericórdia de mim, me socorre, Deus, eu não sou nada diante de Ti, eu sou insignificante diante da Tua grandeza, diante da Tua majestade, diante da Tua glória, eu sou vazio de mim, eu não tenho nada que eu possa apresentar diante de Ti, Deus, eu não sou nada diante de Ti. Isso é ser humilde de espírito, amados. Isso é ser humilde de espírito. Ou chegar diante de Deus, pode tirar, por gentileza, Levi. Ou chegar diante de Deus, como chegou Isaías. Isaías chegou diante de Deus e falou assim: ai de mim, Senhor, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso é reconhecer a sua insignificância. Isso é reconhecer que você não é nada diante de Deus. Ser pobre de espírito é expor suas feridas ao óleo terapêutico do divino médico.
é nós chegarmos diante de Deus mostrando nossa debilidade, mostrando a nossa fraqueza, mostrando quem nós realmente somos, que nós não somos nada diante dele, é expor para ele tudo isso, e ele vem com o seu óleo terapêutico e nos cura, e nos sara, e nos renova, e nos regenera. Isso é ser pobre de espírito. A pessoa que não é pobre de espírito, jamais, eu vou repetir, a pessoa que não é pobre de espírito, jamais valorizará a graça de Deus. A pessoa que não é pobre de espírito, jamais quererá Jesus, jamais vai querer receber Jesus, jamais vai querer ter Jesus na sua vida, porque ela se acha suficiente. Ela está cheia de si, está cheia do seu orgulho, cheia da sua vaidade, cheia do seu eu, cheia do seu querer. E essa pessoa jamais vai querer a Deus, jamais vai querer a Deus, jamais vai receber a Deus. Quem não é humilde de espírito não entra no reino dos céus. Porque nós sabemos que para entrar no reino dos céus, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e sermos humildes, sermos pobres de espírito, receber aquele que nos chamou, receber aquele que tem um plano perfeito de salvação para nossas vidas, receber aquele que tem um propósito para nossas vidas. Isso é ser pobre de espírito. Quem não é pobre de espírito jamais vai entrar no reino dos céus. Estreita é a porta e apertado é o caminho. A porta é estreita, amados, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Apertado é o caminho para que nós possamos entrar no reino dos céus. Só aqueles que se humilham, só aqueles que se curvam, só aqueles que se dobram, só aqueles que se diminuem, entram por esta porta. Daí a promessa de Deus: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Desses que se diminuem, que reconhecem a tua insignificância, que reconhecem a tua pequenez e buscam o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Versículo 4. Glória a Deus. Versículo 4 diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nosso pastor já ministrou sobre isso, e nós sabemos que este choro não é o choro carnal. Não é o choro carnal. E muitas pessoas choram, muitas pessoas lamentam por aquilo que não deveriam, amados. É o caso de um homem ou uma mulher, por exemplo, que está apaixonado por uma pessoa casada. E ele começa a chorar. Ai, eu estou chorando porque eu estou apaixonado por aquele homem, mas ele é casado. Eu estou chorando porque eu estou apaixonado por aquela mulher, porque ela é casada. Este é o choro carnal. Uma pessoa que age assim não vai ser consolada por Deus, meus irmãos. Vocês estão entendendo? Eu vou repetir. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então esse choro não é um choro carnal. Nós lembramos sábado, veio agora a memória, pregação do ministro Lucas André. Aminon, amados. Aminon chorou, se abateu, lamentou, ficou contristado. Por quê? Porque ele teve um amor doentio, porque ele teve um amor patológico, porque ele teve um amor perigoso, desastroso pela sua irmã Tamar. E enquanto ele não a possuiu, para que depois disso ele a pudesse desprezar, ele a pudesse rejeitar, ele pudesse sentir nojo dela, ele não parou de chorar. Vocês lembram? Lucas pregou sábado. Então não é esse choro que o Senhor está falando aqui. Não é este choro carnal. Isso aí jamais vai ser consolado por Deus. Acabe está no seu palácio, olha do palácio e vê uma vinha muito bonita, muito bem cuidada lá do lado de fora, próximo aos muros do seu palácio. Ele pergunta: de quem é esta vinha? Essa vinha é de Nabote. Ei, chama Nabote aí que eu quero conversar com ele. Ô Nabote, me vende a tua vinha? Ô meu senhor, meu rei, rei porque ele era rei, ô majestade, eu não posso lhe vender, isso aqui é herança dos meus pais, não tem como lhe vender essa vinha, porque é herança dos meus pais, é o que eu tenho, e eu vou ficar passando de geração em geração, tudo bem? O rei Acabe ficou triste, ficou chateado, ficou abatido e começou a chorar, lamentou, porque ele queria aquela vinha, e esse choro dele, amados, foi um choro carnal, porque ele queria algo que não era dele, que ele não podia possuir, que não era teu por direito. O que acontece? A esposa de Acabe, Jezabel, chega com ele: por que tu estás chorando? Por que tu estás triste? Por que tu estás abatido? Ele fala: poxa, porque eu queria a vinha de Acabe, eu não posso, ele não me deu. Manda matar e vamos tomar a vinha dele. Jezabel matou Nabote
e tomou a vinha de Nabote, a vinha da família de Nabote. Nós conhecemos da história. Então não é este choro carnal que é consolado. Não é também choro de remorso. Nós sabemos que Judas, ele sentiu o peso do pecado dele, mas ele não recorreu à graça e ao perdão, ele não recorreu ao perdão e à graça divina, amados. Ele chorou de remorso, ele teve remorso, mas não arrependimento por aquilo que aconteceu. Então muitas pessoas estão chorando de remorso e acham que serão consolados, não serão. O choro de remorso, ele não tem consolo. O choro, nós vamos ver logo mais daqui na frente, de arrependimento, sim. Esses têm o consolo divino, o consolo de Deus. Esse choro também não é o choro do medo das consequências do seu pecado. E eu lembro que o pastor usou esse exemplo do ladrão. O ladrão saiu para roubar e quando ele estava praticando o seu roubo, ele foi pego em flagrante. E ele começou a chorar. Por que tu está chorando? Porque eu vou para a cadeia, eu vou ser preso, eu vou ficar lá pelo menos 5 anos. Agora não, agora com a audiência de custódia, ninguém é preso mais, é incrível, nosso Brasil tá. Mas não é este choro que... nosso Brasil está uma bênção. Não é este choro que o texto está falando, esse choro da consequência do pecado. Eu estou chorando porque eu cometi um pecado e eu vou ter a consequência dele. Não é este choro que o texto está se referindo. Também não é o choro teatral. Como é que é o choro teatral? Os olhos estão com lágrimas, os olhos estão molhados, mas o coração está endurecido. O coração está seco, o coração está distante de Deus, o coração está enrijecido. Não é este choro que o texto se refere. Se não são nenhum desses choros, Luciano, a que choro o texto está se referindo? É o choro espiritual. É o choro da alma, é o choro verdadeiro, é o choro de arrependimento, é o choro genuíno, meus amados irmãos. É como aquela mulher que vai aos pés de Jesus, se lança aos pés dela com aquele nardo puro e começa a chorar, se derramar, se humilhar diante dos teus pés, reconhecendo a sua insignificância, reconhecendo a sua pequenez, e chora aos pés de Jesus, e lava os pés de Jesus com suas lágrimas, e depois seca os pés de Jesus com os teus cabelos. O Senhor Jesus olha para ela e fala bem assim: mulher, os teus pecados foram perdoados, vai-te em paz. Aquela mulher teve esse choro genuíno, verdadeiro. Esse choro dela foi consolado, meus amados irmãos. Foi um choro verdadeiro, foi um choro genuíno. E este choro foi consolado. Foi como o choro de Davi, meus irmãos. Como é que foi o choro de Davi, presbítero? Nós sabemos que Davi pecou com Betseba. E nesse pecado dele, ele ainda mandou, consentiu, permitiu que Urias fosse morto. E por conta disso, o profeta Natan chega até ele e fala bem assim: Davi, a partir de hoje, a espada não se apartará da tua casa. E Davi começa a chorar, amados. Ele começa a chorar copiosamente. Mas Davi não está chorando pela consequência do pecado dele, porque a espada estaria sempre presente na casa dele, não. Ele está chorando pelo pecado dele, arrependido pelo pecado que ele cometeu. Eu acho que eu coloquei no Data Show, Salmos 51:3, pode colocar. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele estava chorando por conta do pecado dele. Ele estava chorando arrependido pelo que ele tinha cometido, pelo que ele tinha feito. Ele não estava chorando porque a espada ia estar diante dele, não. Ele estava chorando porque o pecado estava sempre diante dele. Ele estava chorando por conta do pecado dele, por conta do erro dele, por conta da falha dele, amados. Ele chora pelo pecado, não pela consequência dele. O choro, amados, ele precede, ele vem antes do conforto, assim como a limpeza da ferida vem antes da cura. Então, o texto diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, vem o choro, mas vem o consolo. Vem o choro, mas vem a graça de Deus em nossas vidas. Vem o choro, mas vem o refrigério do Senhor sobre nós. Apocalipse 21:4 diz: e lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Bem-aventurados que choram de forma verdadeira, genuína, sincera diante de Deus, porque eles serão consolados, e o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Versículo 5, continuando. Ministro Ed, nos leia o versículo 5, enquanto eu tomo uma água.
Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Glória a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ser manso é resultado da graça de Deus. Ser manso é a manifestação dessa graça, da graça de Deus em nossas vidas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23, traz o fruto do Espírito. E diz o seguinte: o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fidelidade, é mansidão e é domínio próprio. Então, mansidão é uma das facetas, é uma das características, é uma das virtudes do fruto do Espírito. Então, ser manso é manifestar esse fruto do Espírito em nossas vidas. Ninguém é naturalmente manso, amados. Ninguém, pela sua natureza, é manso. Nós só somos mansos se nós tivermos a graça de Deus em nossas vidas, a manifestação dessa graça de Deus em nós. Então, a mansidão é o resultado da graça de Deus em nós. E nós temos que entender algumas coisas, que as pessoas confundem muito. O que é ser manso com aquela pessoa que é apática, que é uma, como é que o pastor fala? Uma múmia paralítica, uma lesma paralítica, alguma coisa assim, uma múmia paralítica. E não é isso, ser manso não é isso, amados. Ser manso não é ser uma pessoa mole, ser uma pessoa passiva, ser uma pessoa inerte, uma pessoa estática diante dos problemas, diante das adversidades. Isso não é ser manso, amados. O manso não é o tímido, não é o covarde. O manso não é o medroso, não é aquele que foge das situações difíceis. Esse não é o manso, ele vê uma situação difícil, ele foge. Não é aquele que tem medo de enfrentar e se posicionar com firmeza diante do erro. Isso não é ser manso, não é ter medo de enfrentar e se posicionar com firmeza diante do erro. Isso não é ser manso. Glória a Ti, muito obrigado. Graças, irmão. Não é se posicionar, ser manso não é aquele que tem medo de enfrentar, de se posicionar com firmeza contra o erro, meus irmãos. Hoje, com esse evangelho coach que está difundido, que está espalhado, não só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas têm medo de se posicionar diante do erro, diante daquilo que fere a palavra de Deus, diante daquilo que fere a sã doutrina. A pessoa diz bem assim: eu sou um manso, eu tenho o Espírito de Jesus em mim. Eu não vou me posicionar porque eu vou ferir meu irmão, eu vou me opor contra ele, eu vou causar uma divisão na igreja. O Senhor Jesus disse: eu sou manso e humilde. Ele pegou a Zorrag, foi lá no templo e expulsou aqueles mercadejantes do templo que queriam fazer comércio da sua casa. Então, ser manso não é ser passivo, não é deixar de se posicionar, deixar de enfrentar o erro com firmeza. Ser manso não é ser conivente, não é ficar em cima do muro. Ser manso não é ser neutro, sem cor, sem sal, sem sabor. Isso não é ser manso. Ai, eu vou ficar neutro, eu não vou me meter nem de um lado nem do outro, deixa rolar todo porque eu sou manso. Ser manso não é isso, meus irmãos. Ser manso não é apenas o controle emocional externo, não é apenas o controle aparente. Ser manso não é apenas você não falar mal, mas também não desejar mal. Vamos entender essa mansidão que eu falei que não é ser apenas aparente. Às vezes uma pessoa chega e ela fala algo para você e você fica bem assim. Só observando. A pessoa está falando, você está bem assim. Mas dentro de você está fervendo. Você está igual um vulcão em erupção. Você não quer ouvir aquilo, você está chateado. Isso não é ter manso, amados. Eu estou calado, ele está falando, eu estou bem assim. Só que dentro de mim está borbulhando, está fervendo. Isso não é ter manso, amados. Ser manso não é apenas não falar mal, mas é também não desejar mal. Aí eu não falo mal de ninguém, mas eu queria que aquele fulano, aquele beltrano, aquele irmãozinho se desse mal, se ferrasse. Isso não é ser manso, amados. Misericórdia. Isto não é ser manso. Não é alguém que... Ser manso não é alguém que não tem força, mas é alguém que tem sua força controlada, dirigida, dominada, regida, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Isso é ser manso, é ter sua força controlada, dominada, dirigida, conduzida, regida pelo Espírito Santo de Deus.
Ser manso é ter seus impulsos e suas forças controlados pelo Espírito Santo de Deus. Ser manso é reconhecer diante de Deus e do outro, ser manso é reconhecer diante do outro aquilo que você reconhece diante de Deus. Agora que eu olhei que a hora está voando, eu achei que era... Eu estou impressionado, eu estou ainda no capítulo 5, sangue de Jesus tem poder. Então, ser manso é reconhecer diante do outro aquilo que você reconhece diante de Deus. Como assim, presbítero? Eu chego diante de Deus e falo, Senhor, eu sou falho, eu estou lendo pouco a tua palavra, eu estou congregando pouco, eu estou negligenciando a tua obra, eu estou negligenciando o teu serviço, eu estou negligenciando o teu altar. Confessei isso diante de Deus. Aí chega um Cristian comigo e fala, poxa, tio Lu, eu queria lhe falar que o senhor está negligenciando a obra do Senhor, o senhor não está vindo para o culto, o senhor está falhando em uma série de coisas, e eu rejeito isso. Eu acabei de confessar diante de Deus, ele fala para mim, eu vou rejeitar, eu vou ficar com raiva, eu vou criar uma barreira com meu irmão. Ser manso não é isso, meus amados, é reconhecer diante do outro aquilo que eu reconheci diante de Deus. O manso, ele suporta injúrias, ele não é facilmente provocado, ele não é pavio curto. Uma pessoa mansa, ela paga o mal com o bem. Ser manso é ser submisso à vontade de Deus. Vou repetir. Ser manso é ser submisso à vontade de Deus. O manso, ele se submete a Deus, ele se submete à liderança de Deus. Ele jamais se rebela contra Deus ou contra a sua liderança. O manso jamais se rebela. Diante dos problemas, diante das adversidades, os mansos, eles não murmuram. Nós lembramos da história de Jó. A mulher de Jó fala, Jó, tu tem que amaldiçoar o teu Deus e morrer. Ele fala, mulher, nós recebemos o bem de Deus, não poderíamos também receber o mal sobre nossas vidas? Tu falas como uma louca. Ele recebeu tanto bem quanto o mal, meus amados. Paulo fala, eu aprendi a viver contente, feliz. Eu aprendi a viver feliz, contente, em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como sei ser honrado. Tanto de tudo e de todas as coisas eu tenho experimentado, tanto de abundância quanto de escassez, tanto de fartura quanto de fome. Tudo eu posso naquele que me fortalece, meus amados irmãos. Ser manso é compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ser manso é ser suave, ser manso é ser agradável. E a palavra garante que os mansos herdarão a terra, os mansos comerão o melhor desta terra. Eles saberão viver nesta terra em toda e qualquer situação, crendo que a provisão ela é divina, crendo que a provisão vem de Deus. E finalmente os mansos possuirão o novo céu e a nova terra. Esta é a promessa de Deus aos mansos, meus amados irmãos. Vamos para o versículo 6. Glórias ao nosso bom Deus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se eu passar 5 minutos, me tolerem, em nome do Senhor Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus 6,33 diz, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus 5,20 diz que se a nossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, nós não entraremos no reino de Deus. Então, a justiça que nós estamos falando aqui é a justiça divina, é a justiça de Deus, é a justiça do alto. E o texto começa falando o seguinte, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Fome e sede, características inerentes a quem está vivo. Morto não tem fome, morto não tem sede. Outrora, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós não tínhamos fome, nós não tínhamos sede da justiça de Deus. Quem nunca nasceu de novo não tem fome, não tem sede da justiça de Deus. Quem nunca experimentou o novo de Deus não vai ter fome, não vai ter sede da sua justiça. Aí você pode estar pensando, mas presbítero, e quem já nasceu de novo, quem teve um encontro com Jesus, quem teve um encontro com Ele e não está mais tendo fome nem sede por essa justiça? Não está mais tendo fome nem sede pela justiça de Deus. O que aconteceu? Essa pessoa ela está passando por um processo de inapetência.
O que é inapetência? É falta de apetite. Ela perdeu o apetite, ela perdeu a fome, ela perdeu a sede. Presbítero, quando é que uma pessoa passa por esse processo de perda de fome, perda de apetite? Primeiro, quando ela está doente. Quando a pessoa está doente, é natural ele não querer comer, ele não querer beber, e é quando mais ele precisa se alimentar, para que o seu corpo tenha força e se recupere rapidamente. Então, uma pessoa quando está doente, ela perde a fome, ela perde a sede. É como uma pessoa que peca. Uma pessoa que peca, ela perde a fome e ela perde a sede das coisas de Deus. Uma outra característica que faz com que a pessoa perca a fome é o esfriamento espiritual, como ministrou sábado retrasado o ministro Ed Filho, é a apostasia. É uma pessoa apóstata. Uma pessoa apóstata, ela perde a fome, ela perde a sede da justiça de Deus, das coisas de Deus. E nós podemos diferenciar um cristão genuíno, um cristão avivado, um cristão cheio de Deus, de um cristão apóstata, de um cristão frio espiritualmente, de um cristão que está doente, que está em pecado, pelo seu apetite, pela sua fome. O cristão genuíno, o cristão verdadeiro, vivificado, avivado, renovado no Senhor, para ele as coisas de Deus lhe dá apetite. Ele tem fome das coisas de Deus, ele gosta das coisas de Deus, ele tem prazer das coisas de Deus, na leitura, no congregar, no louvor, na palavra, ele tem prazer nas coisas de Deus. Para o cristão apóstata, para o cristão doente, para o cristão frio espiritualmente, o cristão que está em pecado, as coisas de Deus lhe dá sono, lhe dá canseira, lhe dá enfado, é algo enfadonho. Eu vou para mais um culto, eu não queria não, mas tem que ir, né? Aqui tem que ir, meu irmão. Se você vem para cá, você vem para adorar o Rei Jesus. Se você vem para cá, é porque o Senhor te chama, porque Ele quer falar contigo, porque Ele tem algo para te dar, algo para renovar, porque Ele quer te suprir, porque Ele quer te saciar. Os que têm fome e sede de justiça, eles serão fartos. Porque os que têm fome e sede de justiça serão fartos, amados. A plenitude de vida para aqueles que têm fome e sede de justiça. A plenitude de vida para aqueles que buscam a Deus, aqueles que têm sede, aqueles que têm fome de Deus, para esses a plenitude de vida. João, capítulo 4, versículo 14, não precisa abrir, mas ele fala o seguinte: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ele será saciado, ele será farto. Então existe fartura, existe abundância. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, eles serão saciados, eles serão supridos, eles se encherão. Jesus também declarou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água de Jesus, ela é inesgotável, ela jamais acaba, ela sempre estará disposta a nos saciar, a nos suprir, a nos encher. O Senhor, amados, nos saciará. Ele não nos faltará, Ele nos fartará, nos encherá, derramará sobre nós tudo aquilo que Ele tem preparado para nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Nós chegamos até o versículo 5. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Aleluia. Quarta-feira, no culto de reflexão, nós seguiremos dos versículos 7 até o versículo 12, em nome do Senhor Jesus. Eu peço uma oração com a missionária Simone, mas antes aplaudamos o Rei Jesus, e os irmãos do louvor já podem dirigir-se para cá.